Breve Catecismo de Westminster, perguntas 7 a 10. Pergunta 7. Quais são os decretos de Deus? Resposta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Qual é a natureza dos decretos de Deus? Os decretos de Deus são imutáveis, não podem ser mudados, portanto, é certo que serão cumpridos. Seus decretos são eternos e foram decididos por Deus na eternidade. Há mais de um decreto? Não, há um só único decreto. Contudo, esse decreto inclui muitos detalhes e por isso falamos dele no plural. Quando se usa a palavra decreto, ela não será, em geral, sinônimo de arbitrariedade? Quando o ser humano usa a palavra decreto, isso poderá ser verdade, mas não quando Deus a usa. Os decretos de Deus não devem ser classificados assim, visto que foram ordenados por ele conforme o conselho de sua vontade. Deve-se olhar atrás do decreto e ver ali o amor de um Deus pessoal infinito, cujo plano, que a tudo abrange, também é, em tudo, sábio. Qual é o propósito dos decretos de Deus? O propósito é sua própria glória, em primeiro lugar, a de Deus, e por meio dela, o bem dos eleitos. Quem são os objetos especiais dos decretos de Deus e qual é seu decreto em relação a eles? Os anjos e os homens são os objetos especiais e seu decreto para com eles é a predestinação. O que quer dizer predestinação? Predestinação é o plano ou propósito de Deus com respeito às suas criaturas morais e divide-se em eleição e reprovação. Qual é a definição de eleição e de reprovação? Eleição é o propósito eterno de Deus para salvar uma parte da raça humana em e por Jesus Cristo. Reprovação é o propósito eterno de Deus de ignorar alguns seres humanos quanto à operação de sua graça especial e puni-los por seu pecado. Se a reprovação for verdade, como pode Deus ser justo? Deus seria justo em condenar todos ao castigo eterno, visto que todos pecaram. Ele tem o comando. Ele é o oleiro e nossa atitude deve ser de gratidão se formos dos eleitos por sua graça. O homem não tem direito a exigir de Deus e Deus não deve ao homem a salvação eterna nem qualquer outra coisa. Fixe os olhos no trono de Deus. Pouquíssimas pessoas hoje duvidam que os homens estejam vivendo numa era repleta de sentimentos de frustração, fracasso, inadequação, ansiedade, medo e culpa. No esforço de ocultar tais sentimentos, as pessoas estão perseguindo uma variedade de objetivos transitórios. Para umas, é o sucesso nos negócios. Alguns anseiam por vida social. Alguns acham que a bebida resolverá o problema. E para outros, é só o orgulho da vida. Mas qualquer que seja o objetivo terreno, há sempre um amanhã, quando os homens acordam de novo para a certeza de que nenhum método é duradouro. Nenhum método provê paz duradoura. A todas as pessoas vem o desafio: fixe os olhos no trono de Deus. O estudo desta pergunta do catecismo deverá capacitar qualquer pecador, salvo pela graça, a ver algo da natureza de Deus sentado em seu trono e deverá habilitá-lo a reconhecer que sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso e Soberano Deus. Tantas vezes as pessoas se esquecem que o Deus que formulou seus decretos conforme o conselho da sua vontade é o nosso Pai Celestial pessoal de infinito amor por nós. Esquecem que ele pode cuidar e cuida dos comparativamente pequenos males e problemas dos humanos. No mundo atribulado de hoje, há a necessidade de que o Deus do propósito eterno, o Deus que tem o mundo em suas mãos, seja proclamado por aqueles que são seus filhos por fé mediante Jesus Cristo. Mas a dificuldade em nossos dias é que tantos que o proclamam como seu Salvador querem usurpar tão grande parte de sua eficácia. Desejam o conforto e a sustentação do Deus soberano, mas querem exaltar o homem, seus poderes e suas habilidades, mesmo até ao ponto de sugerir que o homem pode funcionar independentemente de Deus. Ou então parecem inserir nos decretos de Deus
que ele escolhe certas pessoas porque ele antevê nelas certas capacidades de arrependimento e crença. Ou pior, elas querem escolher o que crer com respeito à predestinação, muitas vezes ignorando uma parte dos ensinos da palavra de Deus. É sempre bom que os cristãos se lembrem de que ele, Deus, elegeu algumas pessoas simplesmente por razões que só ele conhece e não porque havia nelas qualquer mérito. E mais, é bom que os cristãos se lembrem de não ousar intrometer-se com a palavra de Deus. É verdade que há muita coisa que nossa mente finita não consegue entender. É verdade que há muito contra o qual nossa mente pecadora se revolta, mas a palavra de Deus se mantém em meio a seu eterno propósito. É somente quando a palavra escrita é aceita como está, quando as escrituras são proclamadas em toda a sua integridade, que o desafio pode ser lançado ao mundo: fixe os olhos no trono de Deus, pois ali está assentado o Deus infinito, santo, soberano, aquele que elege e guarda eternamente. Pergunta 8. Como Deus executa os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. A que podemos comparar os decretos de Deus para melhor entendê-los? Comparamos os decretos de Deus aos projetos que um arquiteto desenha para um grande edifício. A maioria de nós, se visse os projetos para esse prédio, não poderia imaginar qual seria a aparência final do edifício. Mas quando ele estivesse completo, então veríamos o que estava na frente ou na mente do arquiteto e qual era o sentido das projeções. Assim, não podemos ler a mente de Deus a não ser por aquilo que ele tem dito e feito e por aquilo que está fazendo. Qual é o sentido em que entendemos Deus estar executando seus decretos? O sentido é que Deus está realizando sua vontade, fazendo o que é de seu propósito desde toda a eternidade. É possível os decretos de Deus falharem? Não é possível. Nenhuma pessoa pode deter a mão de Deus ou questionar o que ele está fazendo. Onde fica a redenção na divisão de seus decretos? A redenção se realiza em sua providência como sua dádiva majestosa a algumas pessoas por meio de Jesus Cristo. Qual é a diferença entre as obras da criação e as da providência de Deus? A criação é sua obra de fazer todas as coisas a partir do nada pela palavra do seu poder. A providência é sua obra de apoio e controle constante do universo e tudo que nele há. O que se pode aprender com a execução dos decretos de Deus? 2 versículos são sugeridos para ensinar-nos grandes lições. Primeiro, Apocalipse 4:11, o fato de que ele criou todas as coisas para a sua própria glória e que nós, portanto, devemos atribuir a ele glória, honra e poder. Segundo, Hebreus 1:3, o fato que ele está sustentando todas as coisas pelo seu poder e que, por isso, todo o nosso sentimento de segurança está nele. Segurança. De acordo com alguns professores de psicologia, a criança não deve ser punida. Deve-se permitir ao jovem que tenha liberdade. O adulto deve agir como bem entender. Tudo isso para que ninguém perca seu sentimento de segurança. A palavra segurança se tornou rapidamente uma das mais importantes palavras da nossa língua. Ajustamento, sucesso, casamento e muitos outros aspectos da vida, tudo parece ter sido levado a depender da segurança. Será que essa questão da segurança é tão importante para a nossa vida? Será que tanta coisa realmente depende dela? É possível se viver sem que se sinta segura? Essas e muitas outras perguntas são feitas em nossa época. Nossa pergunta do catecismo responde a muitas dessas indagações. Nosso Senhor reconheceu que a segurança é importante, embora não seja aquela segurança configurada pelos psicólogos modernos. A segurança que vem ao cristão é o reconhecimento de Isaías 46:10. Anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esta é a base de uma segurança duradoura, uma segurança que coloca sua confiança no Deus das Escrituras. Em Hebreus 13:5, o escritor diz:
Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Imediatamente em seguida encontramos: assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? É claro que é importante entendermos que temos essa segurança. Somos ensinados que não estamos sozinhos nas providências da vida, mas que em Deus nós temos quem nos está sustentando pelo seu poder. Somos ensinados que o seu poder é exercido em seus decretos e que ele está realizando aquilo que propôs desde toda a eternidade. Essa espécie de segurança é importante. Essa segurança não se perde com base em sermos ou não punidos ou termos liberdade, ou se temos tudo conforme queremos. Ela se baseia, primeiro, em nós termos um conhecimento salvífico de Jesus Cristo por sua graça. Segundo, ela se baseia em observarmos os mandamentos de Deus. A essa altura, reconhecemos que Deus pode nos manter e guardar, e nós estamos seguros. Pergunta 9. Qual é a obra da criação? A obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Por que é importante estudar a doutrina da criação? A obra da criação é a base de toda a revelação. Acertou bem quem disse que se alguma pessoa pode aceitar no princípio Deus, já será possível a ela aceitar o restante da Bíblia pela fé. Como podemos saber se o primeiro versículo da Bíblia é verdade? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, Hebreus 11:3. Começamos com o ponto de vista bíblico de que Deus é soberano e a criação é uma doutrina básica. Por que Deus criou o mundo? Ele criou para o seu próprio prazer, para a sua glória. Foi um ato livre de Deus e ele não precisava do mundo, pois Deus já existia em completa autossuficiência antes que o mundo fosse criado. Do que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo do nada. Bavinck declara: a expressão do nada pode ser entendida num sentido útil e essa frase nos pode prestar um excelente serviço contra todos os tipos de heresia, pois nega que o mundo tenha sido feito de alguma coisa ou matéria ou energia não identificada que tenha eternamente coexistido juntamente com Deus. De acordo com a Escritura, Deus não é só quem formou o mundo, mas também quem criou. Como podemos saber que não havia material pré-existente algum? A Bíblia não menciona nenhum material pré-existente e também declara que Deus criou tudo. Quanto tempo levou para Deus criar o mundo? A Bíblia diz que Deus levou 6 dias para a criação, concluindo no 7º dia. Isso significa um dia de 24 horas, embora esta não seja a única interpretação existente. O primeiro capítulo de Gênesis não foi escrito para satisfazer nossa curiosidade nem para responder a todas as nossas perguntas. Qual é a ordem da criação de Deus? A ordem da criação de Deus é: primeiro dia, luz; segundo dia, firmamento; terceiro dia, terra seca, relva; quarto dia, sol e lua; quinto dia, peixes e aves; sexto dia, animais terrestres e o homem. Deus criou o mundo e todas as criaturas em 6 dias, e concluiu no 7º, no qual ele descansou, para santificá-la para si e para seus filhos. Outro dia, escutando o hino Grandioso és tu, que diz: Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta a minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Enquanto escutava, não pude deixar de enviar uma oração aos céus, uma oração banhada pela admiração das obras de um Deus assim. E imediatamente o pensamento me veio de novo que, ó maravilha, ele era o meu Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Enquanto preguei a palavra naquele dia, havia uma paz sustentando minhas palavras, uma paz fundamentada sobre as palavras. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esta pergunta de nosso catecismo deve capacitar-nos todos à coragem, qualquer que seja a dificuldade ou problema que tenhamos de enfrentar nos dias de hoje.
Seja qual for a angústia, por meio dela poderemos saber que aquele mesmo poder onipotente do Deus que operou na criação de todas as coisas será exercido na defesa e na sustentação de sua igreja e de seu povo na hora da necessidade. Muitos anos atrás, num acampamento bíblico, lembro-me de ter cantado um hino cujo coro continha estas palavras: O Deus que opera maravilhas é o mesmo Deus hoje. Se começamos teologicamente falando, com a visão de que Deus é soberano e que Ele criou todas as coisas do nada, então é hora de começarmos a agir como quem realmente crê nisso de todo o coração. Que Deus nos ajude a reconhecê-lo como Criador e sustentador, reconhecê-lo cantando com a alma: grandioso és tu. Tal atitude contribui grandemente para nos habilitar à paz e à alegria do nosso Senhor em nosso coração, além da teologia em nossa mente. Cantemos, louvando ao Senhor nos cultos, como o salmista do Salmo 146, a música inspirada por Deus e dada para a sua igreja de todos os tempos. Ela diz: Aleluia, ó minha alma, glorifica ao teu Senhor, e durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confiei em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhes sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é de Jacó, que conhece o seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos e dá ao faminto dar o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhes concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina. Ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus. Aleluia. Pergunta 10. Como criou Deus o homem? Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Qual é a diferença entre a criação de outras criaturas e a criação do homem? Deus simplesmente ordenou a existência a outras criaturas, mas quando o homem foi criado, a Trindade decidiu que o homem deveria ser feito à imagem de Deus. Por que esta diferença é importante? É importante visto que o homem é a única das criaturas dentre as que Deus criou que é consciente de si mesma. Deus fez o homem à sua imagem mental e moral. O Dr. Alberto Pires diz: isso compreende o poder autoconsciente de raciocinar, a capacidade da autodeterminação e o senso moral. Em outras palavras, ser uma criatura que pode dizer: eu sou, eu devo, eu irei. Isso é o que significa ser feito à imagem de Deus. Por que Deus criou o homem? O homem foi criado por Deus para que servisse a seu Criador. Deus não existe em benefício do homem, mas sim o homem existe para benefício de Deus, para servi-lo e glorificá-lo para sempre. Que espécie de sabedoria, justiça e santidade o homem teve quando foi criado? A sabedoria do homem era um conhecimento perfeito de Deus, de sua obrigação e de muitas outras coisas pelas quais provavelmente lutamos hoje. A justiça do homem era uma justiça inerente que fazia com que Deus o declarasse ser muito bom. A santidade do homem era a raiz oculta de sua justiça que brilhava no seu coração. Que tipo de domínio o homem tinha sobre as criaturas? Deus fez o homem cabeça do mundo. Ele recebeu o direito de reinar sobre as criaturas e dar-lhes nomes. Ele deveria governá-las para a glória de Deus e seu próprio bem. Em tantas de nossas escolas hoje, a teoria da evolução teísta está sendo ensinada. Isso é consistente com o ensino da Bíblia? Não. A evolução teísta, a evolução como o método de criação de Deus, não é consistente com a Bíblia. A posição da Bíblia pode ser esquematizada assim. Primeiro, a Bíblia diz que Deus criou do nada e que essa criação inclui todas as coisas que têm ou terão ou poderão ter existência.
Tudo isso deve a Deus, seu ser e substância, bem como sua forma. Embora isso seja confuso para o homem, é absolutamente necessário se vamos nos ater à fé cristã. Segundo, a Bíblia diz que Deus é eterno, não que a matéria é eterna, como seria necessário para qualquer teoria da evolução. Terceiro, a Bíblia diz que o homem veio a existir pelo ato criador especial de uma vontade livre, autodeterminada. Quarto, reconhecendo que precisamos rejeitar tanto a evolução em sua conotação ateísta, como as implicações filosóficas da evolução como forma de deixar Deus de fora do universo, precisamos reconhecer que é possível existir uma variação e que isso não seria uma contradição à Escritura. Existe muito que não entendemos sobre as maneiras e os meios que Deus já usou para fazer o homem e o mundo ao seu presente estado. Mas essa variação está dentro das limitações da norma estabelecida por Deus, segundo é apresentada na Bíblia, e não deve ser confundida com evolução. Em seu livro ímpar, A Harmony of the Westminster Presbyterian Standard, uma harmonia dos padrões presbiterianos de Westminster, o Dr. James Benjamin Green declara: o melhor conhecimento é o conhecimento de Deus. Em segundo lugar, o conhecimento do homem. O judeu chegou dizendo: conhece teu Deus. O grego chegou dizendo: conhece a ti mesmo. O cristão chega dizendo: conhece teu Deus e a ti mesmo em Jesus Cristo. Quando somos confrontados com o problema da origem do homem, direcionamos todas as palavras divinamente inspiradas, no princípio Deus. Para todos temos a chamada: voltem ao Gênesis e sejam agradecidos por essa verdade notável e incrível da palavra de Deus. Há pessoas demais hoje querendo substituir a doutrina ensinada na Bíblia por sua visão da origem das coisas. Parece que o próprio diabo, com suas mais astuta artimanha, está dizendo: se eu puder apenas envolver aquele jovem na teoria de que o homem evoluiu das formas mais simples da matéria e da vida e se desenvolveu por um processo perfeitamente natural, então a Bíblia não lhe será muito importante. E isso foi provado repetidas vezes. Quando uma pessoa aceita a evolução em lugar da doutrina da criação das Escrituras e recusa-se a acreditar que o homem foi resultado de um ato criador especial de Deus, então o Deus da Bíblia não é mais o Criador e sustentador. Chegou a hora de todos os cristãos reconhecerem hoje os perigos dessa falsa doutrina e especialmente o papel que desempenha na teoria daqueles que negam a inspiração da Bíblia. Nada menos do que um compromisso total com a doutrina da criação da Bíblia nos guardará da apostasia que destrói a Igreja do Deus vivo. Temos de nos lembrar que o Criador é supremo. Ele é a causa absoluta de tudo o que acontece. O ser eterno e bendito para sempre que optou por criar o mundo pela sua vontade.